Show. Bora pegar e ver aqui. Tá. Fala, jovens! Tudo beleza com vocês? Não. Como todos vocês devem saber, sexta-feira, dia 6 de outubro, chegou a tão aguardada classe do aniversário de 15 anos do AQW, a Verus Doom Knight. Classe mais próxima de representar o Sepultura no jogo. Sabendo disso, e também que vocês devem estar loucos para obtê-lo, já deixei preparado esse vídeo que vai encurtar ao máximo a rota de obtenção da classe para vocês. Bom, dito isso, vamos conhecer agora o farm dela e também como obtê-la. Aqui eu vou dar um breve resumo de introdução para vocês sobre o farm. Galera, para adquirir a Verus Doom Knight, vocês irão atravessar uma cadeia de 8 missões, onde cada uma delas possui pré-requisitos diferentes, as quais uma vai desbloqueando a outra e assim sucessivamente. É um farm feito, já deixo logo escancarado, para você começar no nível 40 e terminar no 80. Logo, não precisa se preocupar em esperar até o nível máximo permitido. Logo abaixo estarei listando todos os pré-requisitos necessários para adquirir a classe e ter acesso a todas as quests. Tendo tudo isso aí, vocês poderão farmá-la sem empacar em quaisquer partes do farm, beleza? Para facilitar a busca de vocês pela classe, estruturei esse guia em algumas quests de um modo que os itens eles serão listados do mais difícil e chato, ou seja, aqueles que vocês devem priorizar nesses tempos de salas e servidores cheios, para aqueles mais fáceis. Eu irei avisando ao longo das quests quando vocês deverão fazer isso, beleza? Bom, chega de introdução, vamos ao farm. Para iniciar a sua jornada em busca da Verus Doom Knight, vá para a Termina Temple e fale com Mysterious Stranger. Acesse suas quests e dê início ao farm com a missão Body, Soul and Domination. Nela você precisará dos seguintes itens: 13 Grey Matters, que dropam do Brain Matter lá de Brain Meat, 13 Fear Bonds, que dropam do Fear lá de Underrealm, 13 Doom Knight Platings, que dropam lá da Doom Knight Armor lá de Valley of Doom, e 13 Titanic Spines, que dropam do Titanic Doom Knight lá de Titan Attack. Os itens aqui estão distribuídos do mais fácil para o mais difícil, logo sigam essa sequência para acelerar o farm de vocês. Show? Bom, indo logo para a próxima missão, a Of the Same Cloak, vocês precisarão de a Sharian Armor, armadura essa que dropa lá do Circuit lá de Stonewood Deep, The Mask of the Skulls, item esse que dropa lá das Heads do Dracolite lá em Necro Dungeon, Impress Shadow Cloak, item esse que dropa lá do Crane lá de Inner Shadows, uma Doom Worshipper's Blade of Doom, item que dropa lá do Corrupted Luma de Luma Fortress, e uma Cybernetic Doom Blade, arma essa que dropa do Mecha Vortex lá de Tech Fortress. Detalhe que todos os itens dessa missão possuem uma chance de drop incrivelmente baixa, então aloquei eles do mais chato de dropar para o com maior chance de drop. Partindo para a próxima quest, a Refracted Light, precisaremos de alguns pré-requisitos. Antes de mais nada, dar o like e se inscrever no canal, afinal, já foi comprovado cientificamente que todo calango seguidor do Cangaceiros possui 3 vezes mais chance de dropar os itens desse farm do que quem não é inscrito. Agora que você já sabe o segredo para dropar os itens mais rápido, bora conferir os itens da quest, que são um Gold Hammer Chip, que dropa do General Gold Hammer lá de Noxus Tower, 20 Shimmering Tentacles, que dropam lá do Chaos Arctics de Chaos Lab, 50 Underworld Soul Glows, que dropam lá dos Dark Legion Paladins de Legion Arena, 150 Light Fiend Horns, que dropam lá dos Paladin Fiends lá de Fiend Shard, e 150 Shadow Flame Spikes, que dropam dos Shadow Flame Paladins lá de Shadow Off. Nesta quest eu também os aloquei de acordo com a dificuldade dos itens, já que os 3 primeiros são preferíveis que vocês farmem em salas públicas e apenas 2 últimos em salas privadas, tanto para agilizar o farm quanto para tornar ele mais prático. E seguindo adiante, na Life Card, teremos que pegar os itens: 8 Traces of Fire, que dropam do Ultra Draconan lá de Draconan, Traces of Dark, que dropam do Extreme Noxus lá de Light Guard War, 8 Traces of Wind, que dropam lá do Bandit Drakot lá em Eternal Chaos, 8 Traces of Water, que dropam do Cthulhu lá de Deep Chaos, 8 Traces of Light, que dropam do Sekdud lá de Wonders, 8 Traces of Ice, que dropam lá da Aishas Drake lá de Northlands, 8 Traces of Energy, que dropam do Proto Sartorium lá de Crash Site, 8 Traces of Earth, caramba é só 8, que dropam do Entropy lá de Kibble Hunt, e um Trace of Bacon, que dropa lá do Zeuster, lá de Battlefall, ou Exauster. Enfim, todos os itens estão distribuídos do mais chato para o mais simples. Então se você não estiver farmando na época de hype da classe,
recomendo que invertam a ordem, comecem do Trace of Bacon para trás em diante. Agora, chegando na Soul Factory, todos os itens aqui que vocês precisaram adquirir, vocês precisaram de 40 deles, tá bom? Então eu vou só falar os nomes. Souls of Alteon, que dropam do Ultra Alteon lá de Ultra Alteon. Souls of Drakat, que dropam do Champion of Chaos lá de Ultra Drakat. Souls of Doom, que dropam do Fragment of Doom lá de Shadow Void. Souls of Detrix, que dropam do Detrix lá de Apple Dungeon. Souls of Sepulturoth, que dropam lá do Sepulturoth lá de Shadow Strike. E Souls of Gravelin, que dropam da Gravelin lá em Ebilcorp HQ. Novamente, os itens e monstros estão distribuídos de acordo com a dificuldade deles. Logo, se você não estiver farmando em salas públicas ou no período de lançamento da classe, comece da Souls of Gravelin para trás. Avançando para Doom Spikes, temos o seguinte: 5 Shyfrags Slime Tooth, que dropam do Shyfrag lá de Void Shyfrag. Uma estratégia infalível que eu recomendo vocês seguirem é a de serem os MVPs da sala, ou seja, literalmente carregar a equipe. Para isso, usem uma Chaos Avenger, Legion Revenant ou Void High Lord com Scroll of Enrage, e quando aparecer a mensagem usem o Scroll. Feito isso, vocês conseguem manter a equipe viva e conseguem matar ele. A sugestão de comp é a de praxe já serve, ou seja, Lord of War, Stone Crusher e Arch Paladin. As vagas restantes fica a critério de vocês o que vocês vão colocar na equipe. 3 Nerf Kittens Fangs, item que dropa da Sarah, The Nerf Kitten, lá de Void Nerf Kitten. Para matar ela, a estratégia é a mesma do Shyfrag, com a diferença de que você precisará usar o Scroll na hora que aparecer a mensagem Miau. Que crente. De comp, repitam a que está sendo mostrada abaixo ou faça alguma variação em cima dela que vocês terão sucesso. 10 Maws of the Sea, item esse que dropa da Voice in the Sea lá em Sea Voice. Esse monstro possui um debuff especial, o qual pode ser evitado ao usar o item Virgil no Magic Shop do local. Usem ele toda vez que aparecer a mensagem You Will Not Resist, que vocês ficarão bem. 10 Deadly Duels Decayed Denture, item esse que dropa lá do Deadly Duel lá de Infernal Arena, e que para vencê-lo, recomendo vocês usarem classes com alta resistência e que possuam efeitos de Decay, tais como Legion Revenant, Legion Doom Knight, Scarlet Sorceress e derivados. E por fim, Doom Kitten Morals, item esse que dropa do Doom Kitten lá de Doom Kitten. Caso não tenha classes do meta ou que possuam DPS tão alto, use as que possuem dano voltado para dots ou golpes não críticos. Assim como as quests anteriores, os itens estão distribuídos do mais difícil para o mais fácil, blá 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 blá. Vamos logo para a próxima quest. Na Necrotic Blade vocês precisarão basicamente dos itens que estão listados como os pré-requisitos de farm da classe, que são Shadow Reaper of Doom, machado obtido no Magic Shop lá de Overworld, Sepultura's Original Helm, item esse que é adquirido através de um farm mid-game, o qual vocês podem conferir o guia de obtenção na descrição do vídeo, um Archdunk Knight's Helm, item recompensa do farmer Archdunk Knight 7 de Shadow Void, o qual vocês também podem conferir o guia na descrição do vídeo, uma Dragon Lord of Evil Armor, item esse adquirido no Magic Shop de Termina Temple, e um Doom Tech Dunk Knight Armor, armadura essa que pode ser adquirida através do Magic Shop de Doom Pirate. Na teoria, o único item que vocês precisarão farmar será Doom Tech Dunk Knight Armor, já que vocês possuem os outros itens possivelmente no banco. Saquem eles e usem eles na quest. E não se preocupem, vocês podem reaver eles no buyback, tá bom? Por fim, para fechar com chave de ouro, temos a Unleashed Doom, a missão que vai dar uma forte vontade de vocês quebrarem a tela do monitor. Até porque, nela vocês precisarão de apenas 1 milhão de Refined Metals, item que dropa lá dos monstros de Delta V Core, 1 milhão de Inquisitor Bones, item esse que dropa dos monstros com o nome Inquisitor lá de Citadel Ruins, 1 milhão de Dragon Skins, item esse que dropa dos monstros dragão de Etherworld, e por fim, 100 mil Paladin Slayers Skulls, item que dropa do Chaos Wardrobe de Necro Cavern. Uma dica para esse item: como vocês, os seguidores do canal, não são bobos, vocês não irão perder tempo andando por Necro Cavern. Vocês irão para Shadowfall, falar com o NPC Braeus, clicar na opção Fast Travel e logo em seguida clicar em Necro Cavern. Feito isso, vocês sairão exatamente na sala do boss. Enfim, as quantidades assustam, mas não se preocupem, os monstros eles dropam uma quantidade bem elevada de itens. No caso do de 1 milhão dropa entre 1 e 2 mil, e no caso do Warded
dropa uma quantidade considerável também, logo vocês não precisarão de tantas kills assim. E como eu não poderia deixar faltar, aqui algumas dicas para farmar esses itens de uma forma rápida. Primeiramente, nos monstros de Delta V Core, farmem em salas públicas usando classes de farm com ataques rápidos, para vocês pegarem os drops enquanto os outros matam para vocês. Segundo, em todos os itens de 1 milhão, ao invés de fazerem um farm tradicional, que é aquele famoso farm batata que você fica parado e fica spamando as suas habilidades, recomendo que obtenham eles fazendo farm inteligente, que consiste basicamente de vocês ficarem alternando entre as salas enquanto matam os monstros, igual estou mostrando na tela. Fazendo desse modo você conseguirá obter os itens com uma velocidade superior, cerca de 2 a 3 vezes mais rápido que do modo comum. E, por fim, nos itens de Citadel Ruins e Etherwards, farmem em salas privadas, para não correr o risco dos robôs malditos atacarem vocês, os famosos bots. Tendo adquirido todos os 3 milhões e 100 mil itens que a quest pede, completem ela. Ao fazer isso, você receberá uma badge na sua Sharpage e desbloqueará o acesso tanto à classe quanto ao set dela. Ambos estarão no shop do Mysterious Stranger lá em Terminal Temple, basta pegá-los. Para. Antes de mais nada, já deixe aí nos comentários o quanto você gostou dessa ideia de farmar míseros 3 milhões de itens nessa última quest, que eu tenho certeza que você adorou a ideia. E bom galerinha, esse é o farm da classe. Vocês seguindo todas as dicas listadas no guia, na ordem de dificuldade e aproveitando esse período de hype do jogo, é possível adquirir a classe entre 4 horas e meia e 6 horas de farm. Quanto a ela compensar ou não, vou deixar vocês no aguardo do vídeo de visão geral dela, mas já adianto que sim, vale muito a pena ter ela. E principalmente, peguem ela agora que as salas estão cheias. Quanto tempo passar e as salas ficarem vazias, aí sim o farm vai ficar difícil. Tá aí a dica. Ademais, é só isso mesmo. Até mais, um bom jogo a todos e nos vemos no próximo vídeo.